Pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Esse canal aqui eu compartilho a minha experiência aí como desenvolvedor de software, faço projetos práticos, como o exemplo do sistema comercial, é uma sequência em Lazarus que tem mais de 80 vídeos. E agora, nessa era da IA, eu estou começando com novos estudos, novos vídeos aqui sobre assuntos relevantes do momento e ao mesmo tempo eu uso para estudar, aprender mais, então com projetos práticos. Vamos para o próximo vídeo aí. Então, agora a gente vai entrar aqui nos detalhes do Session Based, para a gente aí finalmente voltar ali para a codificação. Vamos entender como é que funciona esse Session Based. Session Based. Então, como funciona? O browser envia usuário e senha no login, depois reenvia o cookie automaticamente. O cookie JSessionID. O servidor cria uma sessão em memória com os dados do usuário, associa ao JSessionID. Então, o browser não sabe nada sobre o usuário, ele só reenvia o cookie, toda a inteligência está no servidor. Então, quando eu mando o usuário a senha, né, o servidor vai criar um cookie e eu vou guardar esse cookie. Né? Analogia é como uma pulseira de evento. Na entrada, você recebe a pulseira, que é o cookie. Nas próximas vezes, basta mostrar a pulseira. Se perdeu, precisa entrar na fila de novo. Ok? Ciclo em 3 fases. Login. Browser envia um post de login com usuário e senha. Servidor valida as credenciais criptografadas. Né? Se válido, cria um HTTP session, que é o cookie. Né? Responde com o set cookie JSessionID, por exemplo, ABC123. Se inválido, ele vai retornar um 401, que é aquele ponto lá que a gente viu no anterior, quando o funcionário não existe, ou não encontra o usuário, né? 2. Requisições. O browser envia um cookie JSessionID automaticamente. O servidor busca pelo Session ID, recupera o Security Context com os dados do usuário, verifica as autorizações que ele tem, né? No Authorization Field. Ok, encaminha para o controle. Aí cai aqui, ele, vamos dizer assim, o usuário existente, ele já tem o JSession ID, mas ele ainda não validou as rules. Pode ser que ele tenha o JSession ID, mas o que ele está tentando fazer, ele não pode fazer, que é aquele caso lá que cai no 403, ok? Aí aqui o logout, né? O browser envia um post logout, o servidor chama um session invalidate, a sessão é destruída no servidor, o cookie é apagado no browser. Então, aí o cookie antigo fica como se não existisse mais, né? Como se o funcionário não está mais naquela lista lá que a gente usou como analogia na apresentação anterior. Então, o diagrama de fluxo completo aqui da autenticação session-based. Então, o login, comprar o ingresso, é como se tivesse, a analogia é como se estivesse comprando o ingresso. O browser envia usuário e senha via post login. O servidor valida credenciais do banco. Se a senha do usuário e a senha estiver ok, ele cria o HTTP session, coloca a pulseira, né, por exemplo, é o JSession ID. Se não, ele dá direto o não autorizado, né, que é o usuário que não existe. Depois as requisições, a fase 2, mostra a pulseira, é uma analogia também. O browser mostra a pulseira JSession ID automaticamente. O cookie vai no header das requisições do browser. Então, o parque, por exemplo, aqui está um exemplo de um parque de versões, né? O parque confere o caderno de pulseiras ativas. Então, além de mostrar a pulseira, eu preciso saber se sua pulseira está ativa. Né? Se a pulseira é válida, verifica as permissões e encaminha para o controle. Se não, ele dá pulseira não encontrada. 401 também por causa do usuário não ter a pulseira. Ele está usando a pulseira falsa, né? Ele não autorizado. Fase 3, logout, corta a pulseira. O browser envia um post logout, de invalidate, né? O servidor corta a pulseira, arrancou a pulseira ali na saída, dá um clear cookie, né? O cookie é apagado e o usuário deslogado. Ok? Então, vantagens e desvantagens. Vantagens. Simples de implementar, Spring Boot configura quase tudo automaticamente. Compatível com o browser, cookies são enviados automaticamente. Revogação imediata, invalida a session e o acesso cessa instantaneamente. Dados no servidor, nada sensível trafega no cookie.
Desvantagens. Stateful, o servidor guarda todas as sessions em memória. O Redis aqui é um outro assunto, depois a gente pode falar que o Redis é uma forma de guardar ali os estados dos usuários, mas é um outro assunto. É como um caderno gigante, né? Esse Stateful aqui é como um caderno gigante com todas as pulseiras ativas. Difícil de escalar. Múltiplas instâncias é como ter vários portões, cada um com seu caderno. Exige stick sessions ou REDs. Então, aqui que entra a questão do REDs, né? A escalabilidade dependeria de ter um REDs aqui. Então, quando ele não tem REDs, é como se tivesse, igual ele está falando aqui, vários portões e uma cópia dos cadernos em cada portão. Não ideal para APIs. Clientes mobile/SPA gerenciam cookies com dificuldades. Como ir a um parque aquático, a pulseira de papel não sobrevive. Então, o exemplo aqui, né, não é muito interessante para... É mais para sistema web, né, não é para mobile, não é para SPA. Consumo de memória. Cada usuário logado ocupa espaço no caderno. Então, ideal para aplicações web tradicionais com poucas instâncias, onde a simplicidade é mais importante. Então, sistemas pequenos, né, dá para usar esse tipo de autenticação. Sistemas grandes, mais complexos, que tem vários tipos de clientes, né, como aplicativos mobile, por exemplo, não é uma boa opção. Então, na prática, como escalar? Modo Stick Sessions. A sessão fica na memória do servidor. O load balance direciona o usuário sempre para a mesma instância, como sempre entrar pelo mesmo portão para que o porteiro te reconheça. Simples, mas se a instância cair, o usuário perde a sessão. Depois eu vou dar uma explicação melhor disso aqui, tá? O modo Redis centralizado, a sessão é salva no Redis e a expiração TTL. E a expiração TTL também salva no Redis. Qualquer instância pode atender a qualquer requisição, como um caderno único na portaria central que todos os portões consultam. Mais resiliente, se uma instância cair, o Redis ainda tem a seção ideal para Kubernetes. Então, vamos ver a analogia aqui. A maioria das aplicações corporativas rodando em Kubernetes usa o modelo Redis. Session centralizado permite escalar horizontalmente. O que significa isso aqui? O mais simples de fazer, né, o mais fácil de fazer é o Stick Sessions, que não depende do Redis, né? O Redis é uma aplicação de banco de dados ali que vai salvar esses estados, mas como no Kubernetes eu posso ter várias instâncias, por exemplo, se eu preciso escalar uma aplicação, e ele vai abrir outras instâncias de acordo com uma instância que for ficando sobrecarregada, os usuários que estavam na primeira instância que está ali sobrecarregada vão ter que continuar ali. Por quê? Porque a informação da sessão deles está ali. Eu não vou poder transferir usuários de uma sessão para outra. Eu não posso derrubar um usuário de um nó ali do Kubernetes que está... Ou se o nó cair mesmo por causa de encher, né, dele travar, eu vou perder a sessão desse usuário. Já com o Redis, não. Eu posso direcionar esses usuários para um novo nó ali do Kubernetes e eu vou ter toda a sessão dele salva. Essa que seria a diferença, tá? Por isso que ele está falando aqui que quem usa Kubernetes normalmente usa o Redis, ok? Então, um resumo aqui, o Session Based é um modelo clássico, login com usuário e senha, session guardado no servidor, logout destroy a session, cookie JSession ID, cookie reenviado automaticamente, revogação imediata. Então, o próximo assunto aqui eu não vou nem falar, porque a gente vai primeiro desenvolver um código que implementa o Session Based aqui para a gente voltar aí na prática. Lógico que usando IA, né, igual eu já comentei para você, mas tem várias informações ali de IA para serem passadas, né, em termos de desenvolvimento, em termos de evitar que a IA faça coisas erradas. Eu vou tentar passar o máximo possível ali. Criar uma stack de desenvolvimento de IA, é como se fosse isso, tá? Então, por enquanto, aqui na teoria, mais para frente agora a gente entra na parte de voltar ali no desenvolvimento, ok?